O título da mensagem de hoje é Vivendo o Reino dos Céus. E esse tema, esse título, tem por base esse texto que nós vamos ler. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, te rendemos graças, Senhor, por mais um dia. Rendemos graças, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de cultuá-lo. Agradecemos, ó Deus, pelo culto que tivemos pela manhã, pela escola bíblica. E eu peço, ó Deus, que o Senhor esteja me usando para transmitir a Tua palavra e que o Senhor fale ao coração de todos aqueles que estão nos ouvindo. É isso que eu te peço, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já experimentou um cansaço de um assunto. Sabe quando você ouve uma mesma música diversas vezes até você enjoar? Não parece que é um pouco isso que nós estamos vivendo atualmente? Tudo que nós ouvimos, tudo que nós lemos, tudo que nós assistimos está relacionado com essa pandemia. E francamente, esse momento tem cansado a todos nós. Porque além da preocupação constante que nós temos com os nossos parentes, nossos familiares, com os nossos amigos, nós somos bombardeados com informações diversas e nós não sabemos se elas são verdadeiras ou falsas. Além disso, também temos regras diferentes que nós temos que cumprir. Nós podíamos sair, agora não podemos mais. Temos o distanciamento mínimo que nós temos que ter. Precisamos usar máscaras, temos que lavar as mãos a todo momento, não podemos nos encontrar com os nossos queridos. Além das dificuldades que a própria pandemia causa, ainda existem outras, como o recesso da economia, que já vem mostrando os seus efeitos, o desemprego aumentando, a perda das oportunidades, as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, como a rotina na família, no trabalho. Mas também existem as coisas boas que estão acontecendo. Nós temos tido mais tempo para a nossa família. Nós temos mais tempo para fazer o nosso lazer. Mais tempo para fazer coisas que antes não tínhamos tempo. Podemos ser surpreendidos com novos projetos, novas oportunidades de trabalho. A pandemia tem reinventado a vida do brasileiro. Mas tudo isso, tudo o que eu acabei de falar, não coloca sobre nós uma certa angústia? Quando que isso vai acabar? Quando que as coisas vão voltar ao normal? Também nos traz uma sensação de cansaço, como eu falei anteriormente, além da ansiedade, as novas coisas que estão surgindo, os novos projetos, novas oportunidades. Tudo isso nada mais é do que uma distração de algo mais importante. Há algum tempo atrás, a minha esposa me chamou e disse que ela achava que nós estávamos preocupados e ocupados com muitas coisas e não tanto com as coisas espirituais. Que nós orávamos para que Deus mostrasse a vontade dEle, mas como Deus iria responder se nós não o buscássemos? Não que nós não tivéssemos o tempo para Ele, mas que deveríamos buscar mais intensamente.
Eu relutei um pouco, mas dei razão a ela. Vocês não estão vendo, mas ela está com um sorriso muito grande aqui. Disse que ela estava certa, que nós precisávamos mudar a situação. Primeiro, nós estabelecemos uma meta conjunta, que era ler toda a Bíblia no nosso culto doméstico, nosso culto junto. Terminamos isso no ano passado. Em conjunto com essa meta, nós estabelecemos também a obrigatoriedade de sempre fazer o nosso culto separado, além do culto juntos. Recentemente, nós estabelecemos uma outra meta, que pela graça de Deus nós estamos conseguindo fazer, e os resultados já estamos conseguindo sentir, né? Mais experiências com Deus. Como eu falei, começando por ela e vindo para nós vimos que as coisas da vida estavam tomando conta de algo mais importante, de algo melhor, de algo superior. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Se você voltar aos versículos que nós acabamos de ler, verá que Paulo está chamando a atenção dos filipenses para algo muito importante, que existiam pessoas dentro da igreja que se gloriavam muito mais naquilo que se deveriam envergonhar. E que coisas seriam essas? Paulo diz, coisas terrenas. No versículo 19, Paulo diz assim, a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Daí Paulo faz uma confissão maravilhosa, que a nossa pátria está nos céus. Ou seja, nossa cidadania não é deste mundo. Nós não nos identificamos com as coisas terrenas. E o meu convite para você nesta noite é para que você não se deixe envolver pelas questões deste mundo. Questões que causam angústia, cansaço e ansiedade nas nossas vidas. Coisas que nos envergonham. Coisas, mas que você deve manter os seus olhos firmes em uma coisa: a nossa pátria. A vida cristã que nós vivemos hoje é apenas um posto avançado para as coisas que ainda virão, mas que ainda hoje, mesmo de uma maneira imperfeita, nós já é uma realidade na nossa vida, nós já vivenciamos. Em Colossenses 1,13, o mesmo apóstolo Paulo declara: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Jesus já libertou você do pecado? Aleluia, se alegre com isso se for uma verdade na sua vida. Esses versículos de Colossenses, esse trecho em especial, ela sempre me alegra, porque me mostra que algo que estava fora do meu alcance me foi concedido, que é a salvação. Mas ao mesmo tempo isso me traz um temor, porque o texto continua dizendo que eu saí do poder das trevas para ficar em lugar nenhum? Não. Agora eu estou sobre a autoridade de outro Senhor. Eu vivo agora sob a autoridade do Rei deste reino, que é Jesus. Quando eu era mais novo, eu estava aprendendo ainda as coisas, de igreja, junto com meu pai, nos ministérios, pelos quais ele passava. E eu sempre ouvia um pessoal que falava assim: Jesus é o meu Salvador, mas Senhor ainda é um pouco, está meio difícil. Isso está errado. Jesus nos salvou para sermos dele. Nós não somos mais deste mundo, porque agora nós temos um outro Senhor. A diferença é que este novo Senhor nos oferece um jugo suave, e a sua autoridade é mansa. Portanto, Jesus é Salvador e Senhor. São duas coisas inseparáveis.
Mas agora nós que adentramos neste novo reino, por conta do nosso novo nascimento, que o rei diz lá em João 3,5, em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele também nos diz que nós devemos nos adequar às regras que ele nos deixou. Nós não vivemos mais segundo as regras deste mundo. Nós vivemos agora sob as regras deste reino. E quando eu falo de regras, eu quero dizer que o nosso rei deseja que nós tenhamos certas atitudes, certos procedimentos, que tenhamos certo caráter, que vão nos diferenciar daqueles que ainda não estão sob a sua autoridade. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus 5. Eu vou dar um tempo para você abrir, porque eu quero que você acompanhe esses versículos comigo. Mateus 5 é o início do Sermão da Montanha, que Jesus proferiu para os seus discípulos. E ele começa com as bem-aventuranças. Nós vamos nos focar nas bem-aventuranças. A partir do verso 3, vamos ler o seguinte: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Nesse texto, Jesus, o rei, mostra quais são as características que ele espera que todos os seus súditos, os seus discípulos, demonstrem. E estas características devem ser desenvolvidas por todos os que professamos ser de Jesus. Esse texto não é somente para os pastores, para os líderes, para os mais espirituais da igreja. Também é importante dizer que não devemos demonstrar apenas uma ou outra qualidade. Não existe um grupo dos mansos e o grupo dos misericordiosos, o grupo dos pacificadores, dos limpos de coração. Todos os discípulos, os súditos, devem demonstrar todas essas qualidades. E o interessante é que Jesus começa sempre com o termo bem-aventurado, que significa feliz. Mas esse termo, que vem do grego makarios, não é uma felicidade onde eu me sinto feliz. É uma felicidade que vem pela obediência aos ensinamentos de Jesus, e por causa disso, Deus revela o que Ele pensa de nós, que somos bem-aventurados, que somos felizes, que somos afortunados. Esta felicidade, portanto, não é passageira. Porque a maneira como eu me sinto, ela muda, inclusive durante o dia. Mas ela é permanente, pois é o que Deus pensa de mim. Além da felicidade que Deus reconhece em seus filhos, nós recebemos bênçãos específicas que estão destacadas em cada bem-aventurança. Mas estas bênçãos somente se cumprem
se nós realizarmos cada uma da bem-aventurança que nos chama a fazer. Somente essa parte da meditação daria um sermão à parte. Mas eu vou ser bem objetivo sobre o significado de cada bem-aventurança e a bênção decorrente da sua observância, justamente porque existem outros assuntos que eu gostaria de destacar. Vamos começar com os pobres de espírito. Somente pode entrar no reino dos céus o pobre de espírito, ou seja, aquele que reconhece a sua pobreza espiritual, a sua limitação diante de Deus. Pois nós somos indignos diante de um Deus que é santo. O nosso pecado nos impede de possuir méritos diante de Deus. E somente aqueles que reconhecem isso, que não confiam na sua espiritualidade, pode entrar no reino dos céus. Felizes os que choram, pois serão consolados. Que aparente contradição! Os que choram é que são felizes? Sim, Jesus mostra que não basta reconhecer a nossa pobreza espiritual, mas que nós devemos chorar pelos nossos pecados, chorar pela nossa condição miserável. Além do arrependimento, precisamos demonstrar contrição do espírito. E aqui vou usar aquilo que o salmista diz, que é: a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Está lá no Salmo 57, 17. Para mostrar sobre os que choram. A mansidão é uma característica que falta muito hoje em dia. E eu não estou falando do mundo, porque nós não esperamos que o mundo tenha essas características. A mansidão tem faltado para os crentes, para os cristãos. Jesus revela que apenas os mansos herdarão com ele a terra quando tudo aqui findar. E a mansidão aqui, ela é uma atitude de humildade e de gentileza para com o próximo. Aquele que é pobre de espírito e que chora pelos seus pecados deve reconhecer com humildade e gentileza perante todos de uma forma correta. A forma como ele se enxerga, sendo miserável, pobre de espírito e chorando seus pecados, ele deve reconhecer isso na frente de todos, com humildade e com gentileza. Os que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. Mas qual a justiça que Jesus se refere neste momento? A justiça a qual a Bíblia se refere possui 3 significados. O primeiro é a justificação que nós recebemos quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador. A segunda é aquela justiça moral e do caráter que agrada a Deus. E a terceira justiça é a justiça social, que é aquela mesma justiça que nos é apresentada na lei e é denunciada pelos profetas, no Antigo Testamento. Portanto, aquele que busca a justiça nessas 3 formas que foram apresentadas e procura com fome e sede, quem tem fome e quem tem sede, receberá a satisfação do Senhor. Jesus chama os seus súditos a serem misericordiosos. E aqui a misericórdia pode ser entendida como ter compaixão dos outros. Compaixão por ainda serem pecadores. Compaixão por ainda nos ofenderem com as suas atitudes. O verdadeiro cristão é aquele que demonstra misericórdia e perdão ao seu próximo, porque ele mesmo já recebeu misericórdia e perdão de Deus. A próxima característica são os limpos de coração. E Jesus nos diz que os limpos de coração verão a Deus. Já vêm hoje
pelos olhos da fé, porque essas características e bênçãos nos alcançam hoje, mas verão a glória de Deus na eternidade. E aqui, limpeza de coração está relacionada com sinceridade. O Salmo 24, versículos 3 e 4, pode nos ajudar a compreender. Diz assim o salmista: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Os limpos de coração, portanto, são sinceros em suas motivações, puros nas suas condutas, ou seja, nada de malicioso ou desonesto contamina a sua conduta. Jesus também nos chama a sermos pacificadores, ou seja, promotores da paz, aqueles que buscam a paz, que quando dependendo de nós, fazemos a paz com todos os homens. Nós também somos chamados a promover a reconciliação de duas partes em conflito, que são a humanidade, todos aqueles outros que ainda não receberam a Jesus, e Deus. Claro que a reconciliação ela é uma obra divina, mas anunciá-la é uma tarefa humana. E assim, fazendo, nós seremos reconhecidos como filhos de Deus. Afinal, quem é o maior promotor da paz no mundo? Senão o próprio Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus. E por fim, Jesus nos mostra que aqueles que agirem dessa forma, que demonstrarem todas essas características, sofrerão oposição. E esta oposição, ela está intimamente ligada às características que nós demonstrarmos. Porque ele afirma, são perseguidos por causa da justiça, por minha causa. Mas nós não devemos ficar tristes. Pelo contrário, devemos pular de alegria, devemos exultar, porque nós sabemos que o reino dos céus nos está reservado, que a nossa recompensa será grande nos céus. E esta é a marca do verdadeiro súdito deste reino, a oposição do reino das trevas. Portanto, aqueles que são deste reino e agem desta forma como o rei espera, ou seja, são pobres de espírito, que choram pelos seus pecados, que são mansos, que têm fome e sede de justiça, que são misericordiosos e que são limpos de coração, são pacificadores e perseguidos por causa da justiça, serão felizes. Alguns têm argumentado que estas características que nós acabamos de ver, estas atitudes, elas apenas vão se cumprir realmente quando Jesus implantar aqui o seu reino na terra. Ou seja, é para o futuro, não é para agora. Mas, não. Elas já são para agora. Afinal, o próprio rei que manda os seus súditos terem essas atitudes, disse que o seu reino já está aqui. Em Lucas 17, 20 a 21, ele nos disse o seguinte: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui, ou está ali, porque o reino de Deus está entre vocês. Ou seja, o reino que ele veio estabelecer já está entre nós, já é uma realidade, mas não é uma realidade física ainda. Em João 18, 36, Jesus disse assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui.
Durante a época de Jesus, existia uma crença muito forte entre os judeus que quando viesse o Messias, ele restauraria o reino de Israel e libertaria os judeus dos seus opressores, que eram os romanos. Por isso, os fariseus e intérpretes da lei esperavam um Messias como líder militar, alguém forte, altivo, vitorioso, não alguém que pregava humildade, amor aos seus inimigos e dar a outra face. Por isso os judeus rejeitaram Jesus, pois ele não era quem eles esperavam. Mas o interessante é que Jesus nunca nos dá aquilo que nós esperamos. Ele nos dá aquilo que nós precisamos. E o que os judeus precisavam, bem como todo mundo, não era libertação dos seus inimigos, mas libertação do pecado. E o pecado não foi uma simples desobediência de Adão e Eva. Ele mudou algo dentro de nós como humanidade. Ele alterou a nossa natureza, ele manchou o nosso espírito. Portanto, apenas uma restauração espiritual é capaz de salvar a humanidade. Assim, este reino que Jesus veio estabelecer é espiritual. Mas chegará um dia em que este reino será físico. Chegará um dia em que o espiritual e o físico vão se unir e vão ficar assim para sempre, para toda a eternidade. Se você pegar todas as vezes que Jesus proferiu uma parábola sobre o reino dos céus, verá que ele começa assim: o reino dos céus é semelhante a... E assim foram proferidas as parábolas do trigo e do joio, do grão de mostarda, do tesouro escondido, dos trabalhadores, das 10 virgens e dos talentos. Todos começam assim e terminam com o final. E você deve estar pensando: ah, sério que elas terminam com o final? Sim, é verdade. Se você ver na sua Bíblia, você vai ver que elas sempre terminam com o final. O que eu quero dizer é que o reino dos céus, ele é sempre assemelhado a uma situação que está acontecendo, mas que aponta para um fim, em que tudo será revelado. O reino dos céus é semelhante ao trigo, portanto, que foi plantado no mundo, e junto com o trigo está o joio, mas um dia o trigo será recolhido e colocado no celeiro, e o joio recolhido e jogado no fogo. Ele também assemelha o reino dos céus ao grão de mostarda, que já está plantado, mas um dia será uma grande árvore, onde as aves virão fazer ninho. Reparem que o reino, ele é sempre semelhante a uma situação que já está acontecendo, mas que anda, que aponta para um final, um desfecho. E aqui a gente pode até pegar a situação que nós vivemos e tomá-la emprestada para entender o que Jesus quer dizer quando ele assemelha o reino dos céus a alguma situação. Hoje, nós cultuamos a Deus pelo meio eletrônico. Você está aí na sua tela, me assistindo, e eu não estou vendo você. Esse culto existe, mas ele não é físico. Eu não estou com você nesse momento. Mas nós, todos que estão aqui, e você que está aí nos assistindo, não aguarda o momento em que nós vamos estar juntos, podendo nos abraçar e podendo cultuar o nosso Deus juntos aqui nesse templo. É isso que o reino dos céus é semelhante. É uma situação que já existe, mas que aponta para um desfecho.
Portanto, e aqui eu já estou caminhando para a conclusão, o que tudo isso nos mostra é que nós somos chamados a viver a vida cristã em oposição às coisas deste mundo, às coisas que nos deixam cansados, angustiados e ansiosos. Aquelas coisas que eu falei lá no início. Jesus afirmou em Lucas 9:62, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Este texto ele é frequentemente associado com aqueles que fazem evangelismo. Mas aqui Jesus está se referindo ao pertencimento ao reino de Deus. Quando você vira um súdito deste reino, você não deve olhar para trás, para as coisas deste mundo. Nós devemos olhar para frente, para as coisas espirituais, que são as características deste reino dos céus. Jesus bem sabia que as coisas terrenas, que os afazeres deste mundo, nos tentariam a deixar de lado o reino que ele veio implantar. Lembremos das suas palavras, que foram ditas no Sermão da Montanha: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O apóstolo Paulo compreendeu muito bem esta ordem de Jesus, e eu quero convidar você a fazer como ele. Se você pegar alguns versículos antes desses do texto base que nós usamos hoje, lá em Filipenses 3, 13 e 14, vai ler o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A vida cristã é vivida quando nós não nos deixamos envolver pelas coisas deste mundo, quando nós as deixamos de lado. A vida cristã é vivida quando nós temos a noção clara de que somos súditos de um outro reino, que nós vivemos pelas leis deste reino, que nós temos as características deste reino, características que nós vimos nas bem-aventuranças. A vida cristã é vivida quando nós temos a noção clara de que esse reino já está em nós, quando experimentamos o novo nascimento que Jesus nos oferece, mas que um dia este reino se estabelecerá de forma visível e física, e que todos nós estaremos juntos para louvar e adorar o nosso Rei. Vamos juntos viver desta forma a vida cristã? Que Deus nos abençoe e complete essa palavra.